Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para entrar no seu descanso. Ó Senhor Jesus. E nós já vimos em semanas anteriores que o descanso de Deus é a presença de Deus. Por isso a gente tem que valorizar, invocar o nome do Senhor. Valorizar a palavra profética que nos leva a cumprir o seu plano. Ó Senhor Jesus, leva a andar juntos do Senhor. Senhor Jesus. E para isso a gente tem que exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bônus fruti dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 25, do versículo 27 ao 34. Ó Senhor Jesus. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Ó Senhor Jesus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Aqueles que se importam com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, como ministros da nova aliança, que se importam com a vontade de Deus,
precisamos aprender algumas lições essenciais a fim de desenvolvermos nosso ministério. Veremos que fomos chamados a participar do relacionamento do Deus triuno e, por conseguinte, de sua economia, ou seja, de seu plano, o qual possui os aspectos macro e microeconômico. Sob essa perspectiva, o livro de Hebreus nos expõe que o objetivo do aspecto macroeconômico do plano de Deus é nos levar à glória, e que isso acontecerá por meio do aspecto microeconômico. Nesse sentido, à luz da história do povo de Israel, perceberemos a importância de conhecer a Deus e seus caminhos, para que não limitemos seu operar em nossa vida. O que devemos fazer, como será exposto, é crer em Deus e obedecer-lhe, para que entremos em seu descanso, em seu reino vindouro. Ó Senhor Jesus! Em mensagens anteriores, mostramos que Deus precisa ter um grupo de pessoas a fim de executar sua vontade. Por essa razão, Jesus chamou os 12 apóstolos. Esses escolhidos deixaram tudo para segui-lo. Posteriormente, Judas se transviou, sendo Matias designado para substituí-lo. Deus contou primeiramente com esses 12, para que sua vontade fosse feita na terra. Ainda hoje, Deus procura pessoas dispostas a cooperar com Ele, que vivam de acordo com sua vontade e deixem tudo para segui-lo. Você está disposto a fazer parte desse grupo de escolhidos? Pedro, André, Tiago e João são exemplos de pessoas que pagaram o preço e tudo deixaram para seguir o Senhor. Você está disposto a pagar esse preço? Ó Senhor Jesus! Nesta era final, o Senhor precisa concluir sua obra. Ele conta com a igreja. Na verdade, ele não pode contar com a cristandade em sua totalidade, mas apenas com um grupo de escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. São esses escolhidos que se importam com a vontade de Deus. Portanto, Deus conta com você. Por isso, Ele tem investido em você durante todos esses anos. Aleluia! Esses escolhidos não vendem seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não o vendem por fama, dinheiro, poder, posição, nem mesmo para usufruir prazeres transitórios do pecado. Eles deixam de lado uma vida pecaminosa e hoje se santificam para servir ao Senhor. Você está disposto a isso? Ó Senhor Jesus! Os escolhidos do Senhor apreciam a palavra profética, porque sabem que a obra de Deus é feita por meio dessa palavra. Honram seus profetas e praticam a palavra por eles transmitida. São ministros da nova aliança, que não confiam em si mesmos, pois sua suficiência vem de Deus. São frágeis como um vaso de barro, por isso reconhecem que a excelência do poder não é deles, mas de Deus. Ó Senhor Jesus! Logo no primeiro capítulo da segunda epístola aos Coríntios, é-nos revelado o seu princípio central. Paulo descreve a natureza da tribulação que sobreveio a ele e a seus companheiros na Ásia. A tribulação era tão intensa que eles desesperaram da própria vida. Não podiam confiar mais em si mesmos, mas apenas no Deus que ressuscita os mortos. Esse é o princípio a seguir. Precisamos experimentar ter um fim, sentir-nos como num beco sem saída, tendo esgotado todos os recursos possíveis. Nessa circunstância extrema, reconhecemos que não temos força em nós mesmos para fazer a obra de Deus. Só nos resta, então, confiar em Deus. Portanto, amado leitor, é muito importante que sejamos levados a esse tipo de experiência, a fim de conhecer o Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! O Senhor está mostrando para nós aqui, existe um princípio central em 2 Coríntios, que é a gente não depender de nós mesmos, não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor, não usar a nossa capacidade, não ficar ali procurando usar o nosso recurso, porque Deus ele vai esgotar os nossos recursos, para a gente perceber, olha, só tem uma saída, depender dEle, Ele vai fazer. Os planos de Deus estão muito além daquilo que a gente possa imaginar, do que a gente possa pensar. Por isso a gente precisa aprender a confiar nele, ver os caminhos dele, conhecer sua pessoa, seus caminhos, não confiar em nós mesmos, ver que a gente não tem força para fazer a obra de Deus, é grandioso demais.
Ó Senhor Jesus, a gente precisa confiar nele, ele vai nos capacitar e ele vai fazer em nós, pelo exercício do nosso espírito, né? Mas confiar totalmente em Deus, no seu plano, na sua vontade, a maneira dele de cumprir as coisas. Nós precisamos ser aqueles, né, que apreciam a palavra profética, né, tendo a clareza, tendo a certeza de que a palavra profética é que vai cumprir, é ela que vai fazer a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, não somos nós, somos apenas um instrumento usado por Deus. E quanto mais a gente exercitar o Espírito, mais liberdade a gente vai dar para o Senhor, para Ele poder avançar em nós, avançar através de nós, cumprir sua vontade em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sempre falo no início de cada vídeo, né, para a gente exercitar o Espírito, deixar o Senhor nos guiar em todas as coisas. Ele vai nos dar a palavra para a nossa vida e também vai dar a palavra para a gente levar para outras pessoas. Eu já falei isso várias vezes aqui, não existe uma diferença entre uma palavra que Deus dá para você e uma palavra que Ele dá para você levar para alguém. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa buscar, né, a palavra de Deus, né, aquilo que Ele está direcionando para nós, para os irmãos. Né, a gente precisa conhecer o estado, né, das ovelhas, né, conhecer o estado daqueles que o Senhor nos confiou. Ó Senhor Jesus, Ele está contando conosco. Ele não pode contar com todos os filhos de Deus, mas Ele conta com um grupo. É um grupo que vai ajudar os outros filhos de Deus, né, a identificar sua função no corpo, a executar a obra de Deus. Nós precisamos uns dos outros, né, todos nós somos indispensáveis, ninguém é dispensável. Ó Senhor Jesus, precisamos realmente cumprir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, para isso a gente foi inserido no corpo, né, um dependendo do outro, um suprindo vida para o outro. Ó Senhor Jesus, e assim a gente avança. Essa semana a gente vai ver muitos princípios, né, bem práticos, né, para a gente poder realmente entrar no descanso de Deus. Né, o descanso tem a ver com o reino. Né, o reino do Senhor não é só algo vindouro, mas é algo que já a gente precisa viver essa realidade hoje. Né, então, por isso que eu falo que descansar no Senhor é viver na sua presença. Viver na sua presença é viver sendo encabeçado, deixando o Senhor reinar. Ó Senhor Jesus, por isso a gente vai realmente entrando no seu descanso. Quando, né, o Senhor descansa, nós descansamos. A gente vê, né, a grandiosidade da obra, mas a gente vê que é Deus, né, fazendo todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos usar como um caminho, né? Ó Senhor Jesus, Ele escolheu, né, a participação do homem, por isso que Ele quer contar com cada um de nós. Como no início de toda semana, eu começo encorajando os irmãos, né? Ó Senhor Jesus, todos os dias, todos os vídeos do Alimento Diário, na descrição aqui embaixo, você vai ver, né, sempre o tutorial e o vídeo da semana. Ó Senhor Jesus, também vai ver todos os canais da obra aqui, né, o Instituto, né, com o tutorial, mensagem das conferências com os vídeos, né, da semana, o 288 e também o canal aqui da editora, né, Senhor Jesus. Todos eles estão sempre na descrição, né, ó Senhor Jesus, e outras coisas também, né. O Senhor está mostrando para nós que o vídeo da semana, né, ele tem 1h30, 1h30 minutos. Senhor Jesus, o tutorial está com 37 minutos e meio. Ó Senhor Jesus, palavra riquíssima, meu irmão procura trazer para nós vários princípios importantíssimos. Ó Senhor Jesus, ele começa falando no início da mensagem, não foi colocado aqui no Alimento Diário, mas ele começa falando a questão do livro, né, mostrando uma igreja que foi gerada através de um livro. Né, um pastor adquiriu o livro, né, Economia de Deus, ó Senhor Jesus, e ele achando que ia falar ali a respeito de economia doméstica, né, falar alguns princípios ali para administração de finanças, coisas assim e tal. Ó Senhor Jesus, aí se decepcionou, viu que não era bem isso, pegou o livro e abandonou ali o livro na estante. Ó Senhor Jesus, depois, um tempo depois, né, ele estudando a respeito da palavra, né, ali entrando mais profundo na palavra, viu esse termo, a economia de Deus, né, Senhor Jesus, né, viu ali a administração de Deus, né, a economia de Deus como a administração de uma casa, né, Senhor Jesus. Aí ele percebeu que, bom, ele tinha um livro que falava a respeito disso, né, e aí ele pegou o livro Economia de Deus, leu, aí compreendeu, né, realmente o que estava sendo falado ali, aí contatou os irmãos, contatou a editora. Ó Senhor Jesus, ali foi gerado um do café, foi um casal para lá, para cuidar, para ajudar, e assim foi gerada a vida da igreja ali. Aí o irmão fala para a gente não subestimar o poder de um livro, né? Ele é uma semente, né, que é semeada ali e depois de um tempo ele pode brotar, pode dar fruto. Ó Senhor Jesus, eu conheço vários testemunhos de irmãos, né, que durante anos ficaram com o livro ali na estante, ali um dia, né, o Senhor tocou no coração deles, pegou o livro para ler, ó Senhor Jesus, né, e realmente aquilo mudou tudo. Né, outras experiências de irmãos que olharam o livro ao primeiro momento, condenaram, não, esse livro aqui está errado. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor foi incomodando, né, e quanto mais ele
falava que o livro estava errado, mais Deus dava nele o desejo de ler, de buscar a palavra, e aí Deus foi dando entendimento, foi mostrando que, Senhor Jesus, na verdade, ele tinha conceitos religiosos que não estavam ajudando em nada. Nesse dia de hoje ele mostra para nós que nós precisamos ser aqueles que se importam com a vontade de Deus. Senhor Jesus, semear a palavra, seja por meio de um livro, um jornal, um testemunho, uma oração, mas principalmente por meio de um viver. As pessoas, elas olham o nosso viver, muda muita coisa. Eu lembro certa vez um casal que nós estávamos apacentando, que a gente estava um pouco preocupado assim, diante do Senhor, que estava acontecendo e tal, os irmãos estavam ganhando luz. Um dia, o casal falou para nós que tinha ali um irmão, que era um irmão ancião, um irmão muito sábio, ali que deu para eles muito exemplo de vida. Senhor, foi guia para eles, muitas coisas. Falou para eles, olha, não aceite testemunho de alguém que vem falar com vocês e mora longe, porque a palavra dele pode ser muito boa, mas você não conhece o viver. Agora, aquele que mora perto de você, você vê como ele vive, como que ele se porta, esse sim, a sua palavra tem peso, tem poder. Senhor Jesus, eles disseram isso para nós, que nós estávamos indo lá, eles estavam observando o nosso viver, estavam sempre passando em frente à nossa casa, observando, vendo a gente invocar o nome do Senhor, a gente tocar na palavra, a gente estava sempre ouvindo mensagens, ouvindo hinos espirituais. Senhor Jesus. E eles perceberam que realmente nós éramos aqueles que se importavam com a palavra de Deus. Nós fomos visitá-los e em nenhum momento a gente os obrigou a fazer nada. E sempre foi ali com aquele coração de ajudá-los a restaurar a comunhão deles com Deus. E esse é o princípio do ministro da Nova Aliança. Senhor Jesus. E precisa desenvolver o nosso ministério, o ministério da Nova Aliança. A gente viu na semana passada a questão da reconciliação, estágio. A gente precisa sempre ir avançando dos nossos conceitos de Deus, conceitos naturais que a gente busca. Depois a gente toca na palavra, a palavra vai nos mostrando até poder a gente entrar no Santo dos Santos, e ver o próprio Deus, ver que é o Senhor falando conosco. E isso precisa ser a nossa direção. Essa semana, um dia da semana, o irmão até foi colocado no meu diário, o irmão coloca aqui que ele foi diante do Senhor para perguntar: Senhor, qual a minha função no corpo? E o Senhor falou para ele: olha, guiar o povo no deserto para entrar em Canaã. E ele tem se esforçado para isso, ele tem trago para nós e procurado trazer para nós toda a questão central da palavra, mostrar para nós princípios práticos, para a gente não ficar em nós mesmos, aprender a confiar no Senhor. E essa semana a gente vai ver princípios riquíssimos ali, quando Deus guiou o povo pelo deserto para Canaã. Ele podia ter tomado um caminho mais curto. Senhor Jesus, passa direto pela terra dos filisteus, mas ele viu que os planos de Deus, o caminho de Deus, a maneira de Deus fazer não é a nossa. Na nossa cabeça, poxa, para que levou o povo ali? O povo ficou cercado, montanhas de um lado, o mar vermelho do outro, e o faraó vindo atrás. Aí olhou e falou: poxa, deixou o povo num ponto sem saída, para que fazer isso? Alguns olham e falam assim: Deus está louco, Deus errou. Não, essa é a maneira de Deus, como a gente viu no dia de hoje. Ele nos conduz a experiência para a gente perceber: olha, não dá. Humanamente é impossível fazer isso aqui. Esse que o Senhor ele quer que nós tenhamos essa experiência. As pessoas possam olhar para nós, olhar para o nosso viver e perceber: olha, é Deus que está guiando aquelas pessoas. Não tem como aquele irmão saber isso e isso da minha vida. Não tem como aquele irmão trazer para mim exatamente essa palavra. Essa palavra que eu estava precisando ouvir, essa palavra que eu tinha perguntado diante do Senhor. E é isso que o Senhor tem nos conduzido. Quando a gente vai ter comunhão com os irmãos, a gente ouve demais testemunho. Foi Deus que mandou você aqui. Poxa, eu tinha perguntado exatamente isso para Deus. E é isso que a gente precisa perceber. Eu falei isso na semana passada. Nós precisamos ser aqueles que vão diante do Senhor, que exercitam o Espírito para que o Espírito nos conduza a tocar nas pessoas da maneira que Deus deseja. Quem está ali fora do Senhor seja trazido primeiro para o átrio. Quem já passou pela experiência do átrio, entre no santo lugar. Quem está no santo lugar, entre no santo dos santos. Então a gente precisa levar os irmãos por cada estágio. A gente não pode pegar direto um irmão que não conhece o Senhor e querer introduzir ele direto. Não, é todo um processo. Isso requer tempo, requer paciência e requer espírito. Nós erramos muito, nós pecamos, fazemos um monte de coisa errada, mas Deus nos escolheu. Ele nos chamou e nos escolheu. Senhor Jesus, por isso mostrou para nós, para cumprir a vontade de Deus, Jesus mostrou algum princípio: eu não vou fazer isso sozinho. Por isso chamou 12.
Ó Senhor Jesus, 12, né? 12 é sempre completação, né? Deus ele quer completar a sua obra por meio de nós, ele quer nos usar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, mas não é pela nossa muita habilidade, né? Não é por nossa, né, por altivez, ó Senhor Jesus, mas é num princípio de Cristo, um princípio de se esvaziar, de ser obediente. O povo sempre teve a característica de ser incrédulo e desobediente, porque não conhecia Deus e nem seus caminhos. Conhecer a Deus é uma coisa, conhecer os caminhos de Deus é outra. A gente vai ver isso com mais clareza durante a semana. Ó Senhor Jesus, conhecer a Deus, sua pessoa, seu caráter, né, Senhor Jesus, sua vontade, né, conhecer os seus caminhos, a maneira que Ele usa. Né? Ah, por que não passa direto aqui? Né? O Senhor podia ter usado um atalho e rapidamente levava o povo direto para Canaã. Ó Senhor Jesus, mas o povo não estava preparado para guerrear, porque não conhecia Deus, não conhecia o caminho de Deus. Então Deus teve que fazer um caminho mais longo para que o povo também tivesse a experiência de passar pelo Mar Vermelho. Ó Senhor Jesus, né, Deus mandou ali, né, tinha uma nuvem, né, que seguia durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A nuvem para que não deixasse que eles fossem castigados pelo sol, né, e a coluna de fogo à noite para que também não fosse castigado pelo frio do deserto. Ao mesmo tempo que a nuvem era a luz para o povo de Deus, para os inimigos de Deus era trevas, né, fazia uma separação. Então hoje a palavra para nós, a palavra profética, ela faz isso. Aqueles que estão buscando a vontade de Deus vão receber luz, vão olhar e falar: Senhor Jesus, que riqueza! Mas aqueles que não buscam não vão entender, né, e tudo vai ser definido de qualquer forma. A gente já viu em semanas anteriores, o ministro da Nova Aliança é aquele que define cheiro de vida para quem vai receber vida, cheiro de morte para quem toca na morte, né? Ou se aproxima ou se afasta logo. Ó Senhor Jesus, não temos tempo para perder. O Senhor mostrou para nós que nós estamos no tempo do fim. Falou que não é imediato. Nessa era final, o Senhor precisa concluir a sua obra. Ele não pode contar com todos os filhos de Deus, mas ele conta com alguns. Ele sempre procurou contar com um homem, né? Ali chamou os 12, Judas, né, se desviou, não quis, né? Aí Matias foi designado para o seu lugar. E hoje o Senhor também está procurando cada um de nós, pessoas dispostas a fazer sua vontade, dispostas a cooperar com Ele, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e deixar tudo para segui-lo. Esse deixar tudo, né, a gente fala novamente, não é que você vai abandonar a sua família, vai largar seu emprego, não quer dizer que, olha, o meu foco está em Deus. Ó Senhor Jesus, há irmãos que se preocupam muito com tantas coisas, né, desenvolvem isso no trabalho, na escola, isso, procurando aquilo, e esquece da vontade de Deus, daqui a pouco foi ver. Ó Senhor Jesus, estava longe de Deus. O Senhor está chamando cada um de nós para viver a vida da igreja. Quando a gente fala de viver a vida da igreja, os irmãos pensam, é participar da reunião de oração, grupo familiar, né, a reunião ministerial, parte do pão. Não, a vida da igreja, os irmãos já resumiram para a gente muito bem, né? Senhor Jesus, é a vida de reuniões, né, que são essas que eu acabei de falar, mas também tem a vida familiar. Eu, na minha família, na minha casa, eu preciso viver no Espírito, conduzir meus filhos, minha esposa, né, Senhor Jesus, está todo o tempo ali conduzindo no Espírito, é um viver normal, né, meus parentes vivendo ali diante de Deus, né, as pessoas possam olhar, né, como falei no início, e ver, poxa, é alguém que vai me ajudar diante do Senhor, né, vida social, ó Senhor Jesus, ou seja, trabalho, estudo, supermercado, farmácia, qualquer lugar que você vai, você tem que estar vivendo no Espírito. Tem que fazer a vontade de Deus. É na sua vida normal, não é? Eu só vou viver para Deus se eu abandonar e ler a Bíblia o dia todo. Não, é algo normal. Ó Senhor Jesus, por último, a batalha espiritual. Não podemos esquecer que a gente precisa orar, desfrutar o Senhor. A oração muda muita coisa, nos dá clareza. A gente precisa ter comunhão com o Senhor, isso faz parte da nossa batalha espiritual. A gente vai conhecer a pessoa de Deus e conhecer o caminho de Deus. Sem esses dois itens, não tem como a gente lutar. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a lutar pelos interesses de Deus. Deus, ele quer contar conosco, por isso ele tem investido em cada um de nós durante muito tempo. Ó Senhor Jesus, né? Por isso que nós somos esse grupo que estão aí para despertar outros irmãos, né? E a gente tem que perceber que a gente não é capaz de pensar algo, a gente não é capaz de concluir a obra de Deus. Ele está contando conosco, né? Mas ele nos deu o Espírito. Ó Senhor Jesus, para que por meio do Espírito tudo fosse feito de acordo com a sua vontade. O povo ficou muito tempo longe da presença de Deus, ali adquirindo a cultura do mundo, Senhor Jesus, a cultura do Egito de muitos deuses, né? Os muitos deuses ali
foram gerados para trazer benefício para o homem, eram os deuses que serviam aos homens, e quando conheceram a Deus acharam que era esse princípio também. Não, nós não estamos aqui para Deus nos servir, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós vamos buscar a vontade dEle. Por isso a gente precisa conhecer a Deus e os seus planos. E quando a gente toca nisso, a gente percebe que se a gente confiar em nós mesmos, nós vamos falhar. Ó Senhor, você acha que a nossa capacidade, a gente não vai sair do lugar. É a vontade de Deus, é do jeito dEle, é de acordo com o plano dEle. Como a gente viu, né? Por que Deus não fez isso aqui e levou todo mundo lá para cá? Não? Por que Ele deu toda essa volta? Porque queria que o povo tivesse experiências. Ó Senhor, a experiência do Mar Vermelho é riquíssima. Ó Senhor Jesus, a gente vai ver com mais detalhes essa semana, mas que a gente possa perceber, né? Deus ele tem o seu plano macroeconômico, que mostra de uma maneira mais plena assim, o plano de Deus, mas tem um micro, que mostra como que a gente vai mudar a nossa realidade, viver a realidade de Deus e cumprir a sua palavra. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. E essa semana o Senhor vai falar muito mais conosco. Vamos viver na sua presença e entrar no seu descanso. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.